Olá, tudo bem com você? Eu intitulei este vídeo como Pandemia, o perigo é real e as profecias também. Você já vai entender por que eu escolhi esse título. Eu comparo a pandemia aí causada pela Covid-19, pelo novo coronavírus, com as mudanças climáticas, antes chamadas de aquecimento global. Veja, eu não sou negacionista do fato de que realmente as catástrofes ambientais têm aumentado grandemente em nosso planeta. Até porque quando eu estudo as profecias, Mateus 24, por exemplo, e outros textos da Bíblia, percebo, é fácil perceber, que entre os sinais que Jesus deixou para anunciar a brevidade, a proximidade de sua vinda, estão tragédias como terremotos, doenças também, epidemias, pragas e coisas do tipo, né? E outros tantos sinais que apontam, né, a intensidade deles e a frequência cada vez maior apontam para a proximidade da volta de Jesus. Então não dá para negar que realmente alguma coisa está acontecendo com o nosso planeta já faz algum tempo. O questionamento que alguns fazem, e que não vem ao caso agora aqui neste vídeo, é se essas causas seriam eminentemente antropogênicas, ou seja, causadas principalmente pelo ser humano, ou se haveria outras causas como a atividade solar, ciclos mais ou menos naturais do planeta, enfim. Há muita questão, há muitas questões polêmicas envolvendo esse assunto aí. Mas o fato é que, quando leio, por exemplo, o livro Grande Conflito, da autora inspirada Ellen White, um livro que eu recomendo fortemente a você, O Grande Conflito, ela afirma ali que Satanás estudou os laboratórios da natureza, e ele emprega seu poder, tanto quanto Deus o permite, para promover justamente furacões, saraivadas, terremotos, tragédias ambientais. Então, para aqueles que acreditam realmente naquilo que a Bíblia diz e também na inspiração de Ellen White, não dá para negar que realmente essas tragédias acontecem e se tornarão cada vez mais intensas. Agora, uma coisa é isto, o fato de que as tragédias climáticas ambientais são reais. Inclusive Apocalipse 11:18 diz, né, que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Portanto, haverá realmente um processo no final dos tempos, né, e já estamos vivendo isso com certeza, de destruição do planeta, de desconsideração para com os ecossistemas, para com a vida, e essas pessoas que muitas vezes são movidas mais pela ganância do que pela preservação do meio ambiente, vão dar contas a Deus, e aqui é dito que Ele virá e vai intervir nesse processo. Nós, como cristãos criacionistas bíblicos, somos mordomos da criação, somos administradores da criação. Deus deixou a Adão e Eva essa incumbência de cuidarem do meio ambiente, de cuidarem dos animais, das plantas, enfim. Nós sempre devemos, então, nos preocupar com o bem-estar dos animais, das plantas, com a conservação do planeta. Nós temos consciência, obviamente, de que não vamos salvar o mundo, salvar o planeta, como pregam alguns ecossocialistas aí, ambientalistas, né, que têm a utopia de pensar que nós vamos salvar o planeta como acham que vão salvar também a sociedade. Nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós podemos ajudar a salvar pessoas e preservar o planeta nas melhores condições possíveis até a volta de Jesus. A intervenção de Deus é que vai realmente restaurar todas as coisas. Se você não compreende bem esse assunto, eu convido a estudar a Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns estudos em vídeo também, algumas palestras que eu tenho, para que você possa entender um pouco melhor a questão escatológica aí que envolve a volta de Jesus, depois dos 1000 anos, e após os 1000 anos, a recriação do planeta, quando então passa a existir novo céu e nova terra. Nova terra, sim, esse planeta vai ser recriado por Deus, precisamos de uma intervenção divina. Enquanto isso não acontece, eu comparo mais ou menos com o que temos que fazer com o nosso corpo, né? É óbvio que nosso corpo vai envelhecer, e se Jesus demorar para voltar, pelo menos mais do que o tempo que eu tenho de vida ainda, eu vou morrer. Agora, porque este corpo vai morrer, porque ele vai envelhecer, eu devo descuidar da minha saúde, não praticar mais exercício físico, não me alimentar mais de forma saudável? Claro que não. Eu devo conservá-lo bem enquanto eu o tenho. Devo conservá-lo nas melhores condições possíveis, enquanto aguardo realmente a renovação deste corpo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Quando este corpo então for revestido de imortalidade, quando este corpo for revestido de incorruptibilidade. Isso por ocasião da volta de Jesus. Mas até lá, conservemos, cuidemos, façamos o nosso melhor. Assim também com o planeta. Então, voltando ao ponto, uma coisa são as tragédias climáticas, uma coisa são as mudanças, né, no nosso planeta,
e que causam realmente catástrofes que vão aumentar cada vez mais até a volta de Jesus. Bem, outras são o que algumas entidades, algumas pessoas, algumas organizações têm feito usando essas mudanças climáticas, essas tragédias, para levar avante algumas agendas, algumas pautas de interesse próprio, né? Então separemos as coisas. Não precisamos ser negacionistas para entender que o decreto dominical, por exemplo, ele pode vir aí no bojo, né, no embalo dessa onda climática e do medo alimentado por isso aí. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385, Ellen White escreveu o seguinte: a grande questão que está tão próxima, ou seja, ela fala aqui da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Interessante, porque assim como há negacionistas das mudanças climáticas, também há negacionistas escatológicos, aqueles que acham que decreto dominical, perseguição, chuva serôdia, essas coisas que nós aguardamos com tanta intensidade, com tanto interesse, não vão acontecer. Seria apenas um devaneio de algumas pessoas que estudam profecias e que estão aí delirando, né, por causa disso. Bem, o tempo dirá quem tem razão, né? Então não sejamos negacionistas nem de uma coisa nem de outra, nem das mudanças climáticas e tampouco daquilo que está anunciado, profetizado tanto na Bíblia quanto nos livros de Ellen White. Não sejamos negacionistas, isso é um perigo, né? A mesma Ellen White diz que haverá um laço de união universal, uma grande harmonia de pensamentos, né, em torno de um assunto que vai dominar o planeta. Eu entendo e tenho falado isso em palestras, eu quero recomendar a você algumas dessas palestras. A grande convergência, por exemplo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo este estudo, mais de 1 hora de estudo ali em vídeo, em que eu trato desse assunto da grande convergência, que tem ligação aí com o ecumenismo, com o ambientalismo e decreto dominical. Por favor, analise isso, estude isso, antes de rejeitar uma ideia, como dizia Blaise Pascal, né? Ele falava da fé, obviamente, né? Antes de rejeitar a fé, que as pessoas conheçam a fé que estão rejeitando. E eu, parafraseando Blaise Pascal, diria, antes de rejeitar uma ideia, antes de rejeitar um estudo, conheça primeiro, né, analise, para que depois você possa tomar a sua decisão. Então veja, assim como acontece nesse assunto do ecumenismo, de ambientalismo, né, em que por um lado há o fato e por outro há os interesses que estão sendo levados avante no embalo aí, né, dessas mudanças, dessas tragédias, e o grande interesse aí que eu tenho destacado realmente é a questão do descanso dominical. Assim também acontece com a questão da pandemia. A pandemia é real, o vírus é real, o vírus é letal, é perigoso, muitas pessoas têm morrido por causa dele. Há 4 meses meu pai perdeu a vida, um homem saudável, atlético, jogava futebol e acabou sendo aí infectado pelo vírus, desenvolveu a Covid, depois isso acabou evoluindo para uma encefalite, e infelizmente em questão de poucos meses, meu pai perdeu a vida. É real, perdi vários amigos pastores, vários amigos até com jovens têm perdido a vida por causa dessa doença terrível, a Covid-19. Agora, porque a Covid é uma doença real, porque pessoas estão perdendo a vida, nós não podemos também deixar de perceber que, claro, há interesses por trás disso. Muito semelhantes até, por sinal, aos dos que estão defendendo o ecumenismo, essas pautas ambientalistas, aliás, estão já linkando as duas coisas, né? E esses lockdowns, esses decretos e tudo mais, eles têm sido uma espécie de ensaio para coisas maiores que virão. São necessários? Acredito que muitas dessas medidas de saúde, né, preventivas, são necessárias, são reais e devemos seguir as recomendações sanitárias. Agora, sem negar o fato de que a doença é real, né? É a mesma coisa com o que eu falei aqui, bem semelhante com o que eu falei aqui sobre o ecumenismo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o fato, uma coisa é a realidade efetiva. Estão acontecendo esses problemas. Inclusive, nós lemos em Mateus 24:7 que pragas, pestes, doenças também seriam um sinal da volta de Jesus, da proximidade da volta de Jesus. Então, temos que aguardar realmente que coisas piores acontecerão. Em vários sentidos. Então, antes de melhorar definitivamente com a volta de Cristo, as coisas vão piorar bastante, né? E esse começo, alguns até acham que pode ser o princípio do tempo de angústia, e por que não pensar assim? Bem, é tudo um ensaio de um lado e de outro, né?
Do outro lado estão aí autoridades, poderes, interesses religiosos, políticos também se valendo de tudo isso aí. Então não sejamos negacionistas de nenhum dos lados, né? Na questão das vacinas, na questão do cuidado com a saúde, assim como também não devemos ser negacionistas das mudanças climáticas e ambientais, ok? Na sequência, feitas essas considerações, eu quero convidar você a assistir aqui na sequência a um vídeo de um profissional de saúde lá da região norte do Brasil, um apelo realmente muito forte, muito necessário. Depois um pequeno vídeo também de um pastor adventista, que inclusive teve a Covid, esteve internado, numa situação ali preocupante, graças a Deus se recuperou. E em seguida, finalmente, 2 médicos também vão falar um pouquinho aqui. Um deles, inclusive, quase perdeu a vida, foi entubado, esteve ali em coma durante um bom tempo, e graças a Deus também se recuperou, e hoje tem feito um grande trabalho, tanto na área médica quanto na área cristã também, que é médico cristão. Então fica aqui esse apelo, né? Pandemia, o perigo é real e as profecias também. Não estamos negando nada, né, nesse sentido de que o problema existe, e também não negamos o fato de que precisamos tomar cuidado, não sejamos negacionistas, anti-vacinação, anti-isso, anti-aquilo, né? Que nós possamos realmente considerar tudo com bom senso, com sabedoria, e peço a você então que analise o que virá na sequência, esses vídeos, e tome sua decisão, forme a sua opinião também com base em informações seguras, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, e lhe conceda também muita saúde e preparo espiritual enquanto aguardamos a volta de Jesus. Madrugada do dia 25 de fevereiro de 2021, amanhecendo o dia já, eu estou me arrumando aqui para ir trabalhar presencialmente na secretaria, mas trabalhei praticamente a madrugada inteira em casa. Eu gostaria muito de olhar para você e falar: bom dia, tenho uma boa notícia para lhe dar, mas infelizmente eu não tenho. Todos os mais de 300 leitos de UTI que nós criamos em Rondônia especificamente, exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19 estão lotados. E nós temos fila de espera nesse momento. Nós mandamos mais de 90 pacientes para outros estados, mais de 60 entubados em UTIs aéreas. E os estados lá fora não estão mais cedendo vagas para a gente porque eles não têm. As taxas de ocupação de leito de UTI lá também estão aumentando. Nós estamos continuando atendendo pacientes do Amazonas, muitos. Pacientes entubados, pacientes moderados que evoluem para intubação e vão para UTI. Essas cepas novas, em Rondônia tem várias delas, elas são mais infectivas, transmite-se mais o vírus de uma pessoa para várias outras pessoas. E nós estamos observando outras características. 44% das pessoas que estão morrendo não tinham nenhuma comorbidade. Estão morrendo pessoas mais jovens. Além de reinfectar, pessoas que tiveram a primeira cepa, às vezes assintomático ou pouco sintomático, estão tendo outras cepas agora de forma mais grave e até falecendo. Jovens, inclusive. E aí o meu recado é para você que aglomera, você que está fazendo festinha, você que não está usando máscara, reuniãozinha e bebedeira. Esse recado é para você. Nós não temos leito de UTI para sua mãe. Não tem leito de UTI para o seu pai, para a sua tia, para o seu filho, para a sua namorada. Nós não temos leito de UTI para você. Ah, mas eu tenho condição financeira, eu vou para o particular. O particular está cheio também. Ah, eu vou para São Paulo. Os grandes hospitais de São Paulo estão todos lotados. Nós precisamos nos cuidar. Cepa nova está aí, leitos lotados, não estão aceitando pacientes fora. E eu não estou conseguindo aumentar, nós não estamos conseguindo aumentar leitos de UTI. Essa noite nós tivemos que fechar 5 leitos de UTI por falta de médicos no Cero. O Cero tinha 50 leitos de UTI e tem 10 médicos com Covid lá. A vacina não está fazendo efeito ainda. Demora uns dias para fazer efeito. Eu não consigo ampliar, não tenho mais médicos nem para manter os leitos que eu estou tendo. Imagina para ampliar leitos. Nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde estão exaustos física e mentalmente. Não estão conseguindo mais trabalhar. Estão trabalhando porque são guerreiros, porque são aguerridos, porque são fortes, porque estão vendo as pessoas morrerem e não querem que pessoas morram, querem salvar vidas. Não adianta o governo trabalhar, o governador trabalhar 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde trabalhar 24 horas por dia. Um batalhão de gente trabalhando, profissionais no estado inteiro. Se você não fizer a sua parte, eu preciso contar como você, cidadão, com você que é cidadão, como eu. E eu não sei mais o que fazer para contar com você. Porque quantas vezes a gente tem falado e eu tenho visto que tem gente que não tem obedecido.
Mas eu preciso falar de novo, preciso contar com você. Repito, não tem vaga de UTI. Para você, que é rico, que é pobre, homem, mulher, novo, velho, não tem vaga de UTI. E estamos com dificuldade de aumentar, até de manter os leitos. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Eu sou Jael Enéas, pastor jubilado, pastor emérito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu passo por aqui para reafirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma voz de esperança, principalmente nestes dias de pandemia, onde as restrições ficam mais severas. Há estados que estão em situação de bastante preocupação, por isso a voz de esperança que nós precisamos ter. E uma delas que nós podemos contribuir de forma muito especial é com a saúde preventiva, é com a prevenção. Eu estive internado por 10 dias pela Covid, meu pulmão tomado por 50%, e eu pude ver a luta dos médicos, da equipe médica, ali no hospital. No corredor onde eu estava, os quartos todos cheios, UTI também, e a preocupação dos médicos por lutar pela vida. Graças a Deus eu estou me recuperando, todavia o que ficou no meu coração é a prevenção. Eu sinto que nós como comunidade, como famílias, nós devemos levantar a bandeira da prevenção. E se você é um líder de igreja, se você é um líder da comunidade, um líder da sua família, fale da prevenção. Nós precisamos cuidar, nós precisamos observar o distanciamento, nós precisamos usar as máscaras, nós precisamos fazer mais do que isso, nós precisamos falar da prevenção. A prevenção está no DNA da cultura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu quero passar por aqui para dizer de que nas igrejas, na prática, as nossas igrejas estão abrindo dentro das orientações das autoridades sanitárias. Todavia, nós precisamos cuidar do distanciamento, nós precisamos cuidar dos microfones, mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos tirar tempo para criar a cultura, que a comunidade onde estamos inseridos possa ser essa bandeira e assim nós possamos dar uma contribuição efetiva. A saúde, o tempo do fim e o povo remanescente não são coisas indissociáveis, são coisas de uma só faceta, de um só todo. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Olá pessoal, eu sou o Dr. Marcelo Nieck. Gostaria de fazer uns breves comentários sobre a questão da Covid, dos métodos de proteção e das vacinas, né? Eu fui infectado pela Covid ano passado, tive um quadro extremamente grave, fiquei 30 dias internados, 20 dias na UTI, 11 dias entubado, quase morri. Eu sei que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo oraram por mim e eu agradeço por isso. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre um fato que infelizmente tem acontecido, né, e que talvez mereça um pouquinho de esclarecimento. A pandemia é um fato, né? A doença é grave, embora ela não seja tão letal, ela mata poucas pessoas em relação ao número de infectados, mas ela mata muita gente porque muitas pessoas são infectadas. E essa é a primeira confusão. A segunda confusão, existe, como tudo na vida, muita manipulação política. Pessoas que se utilizam por interesses escusos, por interesses religiosos, filosóficos, políticos, financeiros, econômicos, enfim. Pessoas que se utilizam das situações da vida para manipular e, de alguma forma, conseguir atingir objetivos espúrios, prejudiciais a outras pessoas. Mas isso, de maneira nenhuma, invalida o problema em si. Então, a Covid-19 é uma doença séria, grave, e que exige cuidados. E o que a gente vê é muitas pessoas com uma postura negacionista contra as medidas de proteção. Por exemplo, a principal e mais simples de todas, o uso de máscaras. É uma doença que se propaga de maneira respiratória, com partículas respiratórias. Você usou máscara, você diminui o fluxo de partículas ao seu redor e junto com outras pessoas.
Eu sei que alguém vai dizer que isso pode ser um experimento de controle populacional de massa, isso pode ser uma forma de manipular o medo nas pessoas, pode ser que seja tudo isso, mas é inegável o papel protetor das máscaras, é inegável o papel de redução da velocidade de propagação da infecção. Ontem, na verdade, saiu um documento assinado por 46 sociedades médicas no Brasil, declarando seu apoio ao uso de máscaras. Então não existe essa questão de que produz gás carbônico, que faz mal, que as máscaras são uma forma do governo controlar as pessoas, gerar o medo. Não é isso. É proteção e redução da velocidade de propagação da doença. Da mesma forma, as vacinas. Existem várias teorias aí conspiratórias, várias pessoas pegando pedaços, fragmentos de verdade e misturando erros juntos. Nós temos um vídeo aqui neste canal mesmo, do Michelson Borges. Você procura lá, eu, Dr. Ivan e o Michelson, um pouco mais profundo, analisando a questão das vacinas. Então, procure se informar, procure fontes confiáveis, procure mais de uma fonte, leia e propague boas notícias. A pandemia está avançando, nós estamos vivendo um outro momento crítico no nosso país, mas grande parte deste momento se deve a um relaxamento das pessoas. E não é hora ainda de relaxar, é hora de cuidar um pouco mais, é hora de esclarecer os fatos. Então, em resumo, não esqueça, os fatos existem. Se eles são manipulados ou não pelas pessoas é um outro problema. Se eles têm ou não relação com o cumprimento profético é outra questão. Mas nós não podemos negar os fatos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Queridos amigos e irmãos, eu sou o Dr. Everton Gomes, sou doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, coordenador do Estudo Advento, sou médico intensivista da Universidade Federal de São Paulo e do Instituto do Coração. Hoje eu gostaria de conversar com vocês uma coisa diferente. Nós temos passado nesse último ano por uma pandemia, e essa pandemia ela tem tido repercussões profundas e graves para todos nós. Todos nós temos sofrido de alguma maneira, e nesse momento eu gostaria de pegar e fazer um apelo a cada um de vocês. Tem muitas ideias erradas sobre a pandemia que estão sendo espalhadas por aí. Eu já tive Covid. Covid é algo real. Minha esposa já teve, meus filhos já tiveram. Ficamos bem, graças a Deus, mas já perdi amigos, já perdi colegas de profissão. E eu queria dizer para vocês que, embora eu acredite firmemente no poder da medicina preventiva e acredite também que podemos fazer meios para que o nosso organismo tenha uma melhor imunidade, esta é uma doença traiçoeira e perigosa. Muitas pessoas, jovens, pessoas sem nenhum tipo de comorbidade, sofreram quando foram entubadas, ficaram graves, com o pulmão todo tomado, precisando respirar por auxílio de aparelhos, ao ponto de uma gravidade tremenda que alguns faleceram. E eu estou falando isso de pessoas dentro da Igreja Adventista. E eu queria apelar a vocês, de irmão para irmão, mas também com conhecimento médico. Tomem cuidado, sigam as orientações de saúde e higiene que forem colocadas pelo governo municipal, estadual, pelo Ministério da Saúde. Adotem o isolamento em relação à questão de máscaras. Máscara não faz mal. Eu uso máscara desde que eu era estudante de medicina. Nunca tirou um neurônio meu, tanto a cirúrgica como a N95. Não houve nenhum problema desse tipo de situação. A segunda coisa é o seguinte: o distanciamento adequado. Nesse momento tem muitas pessoas boas, que estão crendo que assim, isso é uma ilusão e que simplesmente elas vão ficar bem, elas vão ficar estáveis.
E, em especial, me doeu muito esse mês de janeiro. Eu sou originário do Amazonas, de Manaus, e vários familiares e amigos pegaram Covid. Eu soube, na minha igreja original, lá na Central de Manaus, que várias pessoas faleceram com o transcurso de semanas. E eu digo mais para vocês. Meu pai tem 85 anos. Ele chegou a pegar Covid por ter ido para uma homenagem. Ele ficou isolado, fazendo o seu culto, fazendo vendo a Novo Tempo, fazendo as outras coisas de maneira totalmente adequada. E um dia quiseram fazer uma homenagem para ele, por ele ter sido o primeiro ancião na igreja onde ele estava. E, infelizmente, por conta disso, ele pegou Covid e ele quase morreu. E é muito duro para você, como profissional de saúde, ouvir o seu pai dizendo: meu filho, chegou a minha hora. Graças a Deus ele foi liberto, mas foi muito sofrimento e foi muito risco, com um potencial de sequelas para ele. Minha mãe também pegou Covid, irmãos, por causa de pequenos ajuntamentos que nós achamos são inocentes no final do ano. E eu queria apelar para vocês: obedeçam às orientações da parte de saúde. Não é momento para nós criarmos teorias da conspiração. Nós temos uma crença e uma doutrina adequada do ponto de vista profético em relação ao que pode acontecer no futuro. Não precisamos criar outras coisas, além daquilo que existe. Vamos manter a comunhão da maneira que pudermos, seja online, vendo os cultos, conversando pelo WhatsApp ou mandando uma mensagem de carinho e de esperança. Somos o povo da esperança. Mas não precisamos pegar e entrar em brigas e principalmente teimar de maneira inconsequente nesse momento. Se o seu local, se a sua localidade estiver em isolamento ou estiver com uma alta de pacientes atingidos por Covid, de achar que isso daí é mentira e de repente tentar afrontar a isso. Nossa esperança é outra. Nós temos uma crença em um Deus maior e nós sabemos que um dia nós teríamos que pegar e fazer a nossa comunhão nos lares, não numa igreja. E enquanto não temos essa oportunidade de voltar a alguns cujas igrejas não estão abrindo ou decidiram fechar, vamos manter a comunhão, vamos manter a meditação, ore pelo seu irmão e creia que muito mais que um templo e muito mais que uma estrutura física, nós somos um povo que tem esperança. E a nossa esperança não está aqui na terra. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a sua vida.